Olá, Franci. Como é que Olá, tu boa tá? Tudo bem? tarde. Tudo jóia? Boa tarde. Obrigado por aceitar o convite da Central, por falar aqui para os representantes comerciais, uma classe tão importante, né, que a gente defende e luta já há tanto tempo e que certamente carece bastante de informações jurídicas. Franci, antes da gente começar, por gentileza, te apresenta para o pessoal te conhecer, entenderem o porquê que nós estamos aqui. Por favor. Ok. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, né, a confiança. Eu sempre fico muito feliz a cada oportunidade que eu tenho de falar com a categoria, né? Eu fui apresentada aos representantes comerciais ainda em 2013, assim, também sem muito entender como é que era a dinâmica do trabalho deles. É um direito muito específico. E com o tempo eu fui me afeiçoando à categoria, me afeiçoando às particularidades, ouvia muitas queixas, né? Então, embora eu seja uma advogada de formação civilista, fui meio que atraída pela representação comercial, que é um ramo do direito empresarial bem interessante. Eu tenho muita afeição realmente pela categoria. Com certeza. Então, novamente, obrigado, Franci. A gente ficou de trazer alguns temas importantes para os nossos amigos e representantes comerciais, e eu não poderia deixar de falar sobre o CORE. É um tema bastante em pauta, em grupos de WhatsApp, em conversas, em viagens, então a gente precisa tratar desse tema, em especial. A primeira coisa que eu queria que tu nos respondesse, certamente com muito embasamento que tu tens, por já ter tido advogado dentro do Core, né? Já ter tido essa experiência, afinal de contas, qual é a função do Core? Para que ele foi criado? Qual é a função deles para os representantes comerciais? Dessa minha trajetória profissional, né, eu tenho já 13 anos de advocacia e desses 13, 8 foi dentro do sistema. Por que eu falo sistema? Porque o core ele se organiza de forma sistêmica. Eu acho que a pergunta, né, assim, que a gente mais ouve, o maior questionamento, né, eu sempre digo que existe uma relação aí meio que de amor e ódio com o core, mas eu atribuo essa relação, vou dizer, difícil a dois pontos específicos, né? O primeiro é que ninguém gosta de pagar tributo, né? E É a verdade. principal função do core é cobrar o tributo, porque a anuidade do representante comercial é um tributo instituído pela própria Constituição Federal. Então, o core não nasceu do nada, né? E o segundo ponto que eu acho que o representante, para entender a função do core, é ele entender a própria atividade. A representação comercial é uma atividade regulamentada por lei. O que isso quer dizer? Existe um normativo específico para gerir não só aquela atividade, direitos e deveres. Então, lá em 1965, né, a Lei 4886, vamos dizer assim, regulamentou a atividade que antes era exercida de uma forma muito desprotegida, né? Quem tiver a oportunidade aí de um dia, em qualquer site institucional de qualquer um dos colégios, ele vai encontrar essa história, né? Que é a história do mascate, como é que foi a construção legislativa até a gente chegar a essa lei, para entender como foi, né? Como foi essa luta realmente até a gente conseguir construir essa legislação que é bem protetiva. Uhum. Então, essa legislação, ela diz, né, quem é o representante, né, toda pessoa física ou jurídica que, por sua conta, trabalha fazendo intermediação de negócios mercantis em nome e em favor de uma terceira pessoa, que é a representada, e a lei também diz que quem vai gerir, quem vai fiscalizar, quem vai normatizar essa profissão é o sistema Confere Cores. Então, como é que eles se organizam? O Confere, que é o órgão, né, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais, ele, vamos dizer assim, ele é o órgão normativo, é o órgão superior, e aí cada estado tem o seu conselho regional, tem o seu core. A função do core, né, eu digo que ela é um pouco ingrata, porque ela é essencialmente fiscalizar, punir e cobrar. Né? Não tem como eu dourar a pílula aqui e enfeitar e trazer qualquer outra atividade, porque, inclusive, a própria lei veda que os cores façam algo diferente daquilo que está previsto em lei. Então, principalmente, o papel quando a pessoa se candidata, por que eu falo se candidatar? Porque não é qualquer um que pode ser representante comercial. Muita gente tem essa impressão, mas não é a realidade.
ele vai se candidatar. Então, ele vai levar a documentação dele, apresenta a documentação, o pessoal da área de registro de cada regional vai fazer análise daquela documentação. Estando tudo ok, existem critérios que ele tem que preencher para poder ser Uhum. representante. Estando tudo ok, o registro dele é aprovado, ele ganha um número e aí ele passa a ser, de fato, um representante comercial. Entendi. Mas, Franci, ok, tá compreendido, muito clara a tua explanação, mas na prática, o que que o Core faz pelo representante comercial no dia a dia do representante? Olha, eu sempre digo que, assim, hoje já de fora do sistema, eu estou Sim. vendo uma movimentação que até então não ocorria. Uhum. Eu acho que todo representante comercial pôde acompanhar aí há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, um projeto de lei que, dentre outras coisas, né, previa a limitação de um dozeavos. Então, essa foi a primeira vez que eu vi a categoria toda em um contexto, todos unidos em prol de um ponto comum. Então, nesse momento, o CORE, quando eu digo CORE, né, é o sistema inteiro, todos eles, Uhum. eles mostraram a força que a representação tem. Então, assim, o papel do CORE, ele é totalmente institucional, é um trabalho de bastidor. Então, é essa representação que permitiu que esse projeto, inclusive, não fosse adiante. Foi uma pressão muito forte dos representantes nas redes sociais, de todo o sistema. Então, assim, é, o que o representante às vezes espera é algum benefício direto, né? Talvez seja isso que você queira que eu Exatamente. responda. Esse benefício direto ele não vai existir. Por quê? Pô, assim, alguns conselhos profissionais, eu dou exemplo sempre aqui do meu caso, a OAB. A OAB ela tem um percentual das anuidades dela são direcionados para caixas assistenciais. Então, essas Uhum. caixas assistenciais, é a elas que incumbe esse papel de trazer benefícios. Que benefícios? Assistência médica diferenciada, descontos em alguns tipos de comércio. Aqui a gente tem um serviço de transporte gratuito, uma van que circula na cidade e tal. Mas por que isso ocorre? Porque parte das anuidades são direcionadas para esse serviço, para essa criação. Outros conselhos têm isso, o CORE não tem. O CORE não tem e nem pode ter, porque essa lei ela não prevê. Esse é um papel do sindicato. Aí o que, que acontece? Existe uma confusão, não só, vamos dizer assim, no imaginário do representante, como às vezes até física, entre CORE e sindicato. Muita gente acha que é a mesma coisa. Né? Às vezes o representante chega e fala assim, eu não quero me filiar, eu não sou obrigada a me filiar. A filiação é com o sindicato, o CORE é a inscrição. Então, esse papel de trazer benefícios diretos para a categoria é do sindicato. Então, a gente não pode esperar isso do CORE, porque o CORE não vai poder dar, porque não é papel institucional dele, entende? Entendi. Mas, Franci, é obrigado a ter o registro no Core? Quem quer exercer a profissão tem de maneira obrigatória se registrar no Core? Não tem outra Bom, opção? isso hoje está sendo meio relativizado e tem, inclusive, eu digo que é uma lenda, porque circula, né? Hoje, com a facilidade da informação, isso circula muito em rede social e, às vezes, eu vejo comentários nos grupos e tal, e o representante fala assim, eu não sou mais obrigado a ter o CORE. Eu acho que essa é uma boa oportunidade da gente, né, esclarecer isso para eles. Pois é. O que, que aconteceu? Há algum tempo, a jurisprudência já vem defendendo, que assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A nossa lei, né, a lei do representante, ela diz em dois momentos. Representante comercial é aquele que tem registro no CORE, artigo 2º. É obrigatório o registro no CORE. No artigo 5º, ela diz assim, para ter direito à remuneração como representante, ele tem que ser registrado. Então, ele condicionou, para ser representante tem que ter o CORE. Aí o STJ, em várias decisões, mas vamos dizer assim, né, aqui, que se chama de lei de case, que é a que pacificou o assunto, é uma decisão de 2018, em que o STJ disse o seguinte, olha, essa obrigatoriedade, ela não combina, né? Ela não combina com nossa ordem constitucional, das liberdades, das garantias individuais, que desde 88 a gente tem a partir da Constituição Federal. Então, não combina com o artigo 5º, que é o artigo que diz a todos é livre, qualquer atividade profissional. Então, isso não combinava. Aí, o que a STJ falou? Olha, a gente não vai recepcionar esses dois artigos da 4886. Então, o que isso quer dizer? Você não é obrigado a fazer o código. Entretanto, para que você tenha os benefícios que a lei do representante traz,
você tem que estar sob a égide dessa lei. E para estar sobre a égide da lei, você tem que estar registrado ao CORE. Então, assim, se você disser, eu vou exercer atividade e eu não vou fazer meu registro. Muita gente, né, sustenta essa possibilidade e atua dessa forma. É possível? É. Ele pode se nominar representante, pode ser reconhecido como representante, mas ele fica totalmente desprotegido. Por quê? Os direitos e as garantias que a lei dá, ele não vai poder reclamar. Né? Vamos dizer que esse representante que atua sem o CORE tem um problema lá com a sua representada, haja uma rescisão e por algum motivo a fábrica não paga. Ele jamais vai poder invocar os artigos da 486, porque ele não está inscrito. Então, são dois pesos e duas medidas. Mas assim, Franci, mesmo que ele não tenha o core, mas ele exerce atividade como tal, como se tivesse o core, ele exerce atividade realmente de intermediar negociações. Ele mesmo assim, ele num cenário extremo de litígio com a representada, ele não tem os direitos de um representante comercial de fato, ou seja, vinculado ao core. É isso? Não, é isso, ele não tem. Quem disse isso é o STJ. O que ele Entendi. disse? O que esse representante tem? Direito às contraprestações de serviços. Então, ele trabalhou, ele tem direito à comissão, porque isso aí é uma Uhum. questão legal do direito civil. Ninguém pode se enriquecer às custas de outro. Então, ele prestou serviço, ele vai receber. Mas os demais direitos, ele não vai poder reclamar, porque a gente chama isso no direito, é você se valer da sua própria torpeza. É Uhum. você deixar de praticar um ato e querer se beneficiar dele. Então, essa é a vedação. Ele não vai ter direito a um dozeavos, ele não vai ter direito ao aviso prévio, ele não vai ter as garantias contra a Delcreder, enfim, os demais direitos que a lei prevê. Ele fica totalmente desprotegido. Entendi. Eu vejo muito também as representadas pedirem que os representantes tenham o core. Agora, muitos me perguntam o porquê que a empresa está exigindo o core dele. Por que que tu entende, por que que tu vislumbra que as empresas querem o core, já que, de certa forma, esse representante, ou, entre aspas, representante, consegue trabalhar? Qual é o interesse das empresas em contratar vendedor autônomo com o core, Franci? O que que tu entende disso? Por que que tu Eu, enxerga eu, isso? eu acho que ela é uma proteção, que elas imaginam que, assim, o grande risco da representada contratar um representante direto, né, como a gente fala, sem o registro profissional, é a configuração de uma relação trabalhista. Né? Uhum. É o grande temor da fábrica. Então, quando ela exige o core, ela meio que se guarnece nesse ponto. Uhum. Esse é a grande motivação. Não é porque ela quer contribuir, nada disso. É porque ela quer se proteger. Isso, inclusive, é também uma lenda, né? Porque o fato do representante ter o core, e se ele não preencher os demais requisitos, né, autonomia, liberdade que a representação traz, ele vai conseguir reconhecer o vínculo do mesmo jeito. Mas é uma proteção adicional. E também a fábrica tem uma sensação de segurança, porque Uhum. lembra que eu falei lá que para você fazer a inscrição tem todo um trâmite, você é verificado, a pessoa não pode ter antecedentes criminais, né? Ela não pode ter respondido processos de falência. Então, ela tem uma segurança mínima que aquele profissional foi certificado para estar atuando no mercado. Então, ela é uma segurança para a tomadora de serviço. Sim, é verdade. E do outro lado, o lado que nos interessa aqui, do representante comercial, o que que tu entende que seja necessário que ele avalie na hora de fechar um contrato com uma representada, de fechar uma parceria com uma representada? Que pontos tu acha sensíveis e passíveis de verificação por parte do representante? Ó, eu imagino que é um momento assim de muita euforia, principalmente quando é uma representada, né, que ele já tinha vontade de trabalhar, mas eu acho que é um momento de dar uma respirada. Primeiro, verificar também quem é a contratante, né, se é uma empresa idônea, uma empresa séria. Feitas essas verificações, o aspecto jurídico seria analisar esse contrato mesmo. E aí, invariavelmente, né, ele vai precisar de uma consultoria de um advogado da confiança dele para se analisar essas cláusulas mínimas. Porque, assim, ó, a lei do representante, lá no artigo 27, ela diz quais são os critérios mínimos, o que é que minimamente um bom contrato tem que ter. As regras têm que estar claras, então, tem que dizer Uhum. qual é o percentual da comissão,
quando essa comissão vai ser paga, se ele vai ser exclusivo, se ele não vai. A questão do preposto, que eu acho que é uma preocupação que muitos representantes não têm. Às vezes o representante, né, fecha um contrato, pega uma grande representada, mas ele sozinho ele não vai atender. Então ele começa a colocar, que a lei chama subrepresentante, eu não gosto muito dessa expressão, né, mas são os prepostos, e às vezes a fábrica não concorda com isso, e ele deixou de analisar lá no contrato dele que tinha essa cláusula, porque pela euforia, né? Antigamente, as fábricas, elas redigiam o contrato, mandavam por e-mail ou por correio, o representante ia lá, assinava, reconhecia a firma e devolvia as duas vias. Então, ele nem tinha acesso aos contratos, ele nem sabia ao que ele estava aderindo. Hoje, Uhum. com as assinaturas digitais, né, as plataformas, hoje até pelo celular você faz assinatura digital, então isso aí Aham. já foi minimizado, porque ele já fica com o contrato. Mas eu acho que, analisando as questões do contrato, né, as regras, as cláusulas, e aí vai passar por uma questão um pouco mais técnica, mas eu sempre digo assim, ó, desconfie de fábricas que dizem eu não preciso que você emita nota fiscal, eu acho que esse é um ponto de alerta. Uhum. As fábricas que dizem você não precisa ter o código, você pode ser MEI, eu também acho que traz uma insegurança para essa relação, porque já parte do princípio que você já vai começar errado, né? Não tem outra Uhum. forma de falar isso. Empresas que oferecem que seu comissionamento seja meia nota. Olha, você não precisa emitir meia nota de serviço inteira, você pode fazer meia nota. Práticas que a gente sabe, né, que não são as mais corretas, mas que termina acontecendo. Então, acho que isso deve ser muito bem observado e pesado na hora de você fechar um contrato. Mas tu sabe, Franci, que em pleno 2022 eu ainda vejo representantes sem contrato com representados, apenas na existência de uma relação tácita. Então, pelo que eu entendi que tu citaste aí, é imprescindível que exista uma relação contratual, que tenha um contrato com cláusulas básicas, descritas nele, para a proteção do representante e também da representada. Da Então, representada. não fechar parceria sem contrato. É isso, né? E isso é o mundo ideal. Como você falou, muita gente atua sem contrato. Qual é a dificuldade? Se isso evoluir para um litígio, para uma demanda judicial, esse representante vai ter que provar duas coisas. Ele vai ter que provar que ele era representante, que ele atuava, ou seja, a gente chama isso de provar a relação jurídica, e depois provar que ele tem o direito. Quando Uhum. você tem o contrato, as cláusulas já estão minimamente postas, né? Então já existe um ponto de partida se você tiver que reclamar alguma coisa. Sobre contrato também, eu acho importante a gente falar que o representante às vezes fala isso para mim, eu assinei, eu concordei mesmo sabendo que estava errado para eu discutir no final. Isso também não existe. O contrato, ele é importante, mas ele tem que ser uma construção das duas partes. Né? Uhum. Não tem essa de, porque a fábrica mandou o contrato, você não tem direito, não é você discutir, mas você questionar algumas coisas e ajustar, porque o contrato tem que ser bom para as duas partes, né? Contrato de Uhum. adesão, a gente faz com cartão de crédito, com banco, né, que impõe, ó, é assim eu não te dou crédito. Né? A Uhum. lei assim, o jurídico, né, o meio jurídico, a gente parte do princípio que o contrato é um encontro de vontades. Então, vocês sentaram e construíram aquilo. Quando não existe esse contrato, aí fica mais complicado. Né? Você vai ter mais trabalho para você provar a sua relação e exigir o que você tiver direito. Não está descoberto. O representante comercial que não tem contrato, ele não está descoberto. Em algumas situações, ele pode até estar melhor sem contrato, do que Uhum. ele tendo um contrato escrito, mas não é o mundo ideal. Por que eu digo em algumas situações? Eu dou sempre o exemplo daquele representante que atua, que eu acho que assim, o caso mais perigoso, porque ele é um representante exclusivo, mas ele não tem contrato. E às vezes ele Uhum. leva lá anos da vida dele atuando só com aquela representação, se dedica integralmente e não tem as garantias que o contrato escrito dessa exclusividade daria a ele. Então, um belo dia, a fábrica resolve colocar um segundo representante na área dele, ou a fábrica resolve fazer uma venda direta através de call center, e ele fica totalmente descoberto. Entendi. Esse é um ponto que eu vejo também acontecer bastante. E embora às vezes também tenha o contrato, tenha escrito isso no contrato, por vezes os representantes reclamam para nós aqui de práticas lesivas que as representadas praticam para com eles. O que que tu tem visto de mais comum de ações das representadas contra os representantes que têm gerado reclamatórias ou problemas sendo
resolvidos em via administrativa? O que tu tem visto mais nesse sentido, Franci? As maiores investidas são contra a comissão. Então, Comissão, são é? práticas, comissão. Hum, Comissão de representante é o salário. pois é. Então, tem o mesmo caráter alimentar. O representante Uhum. sobrevive daquilo, mas, assim, é incrível. As práticas são as mais diversas, né? Retenção de comissão, que eu acho a coisa mais absurda. Eu já vi retenção de comissão porque o cara estava devendo ao Core. Então, só vou pagar sua comissão quando você provar, trouxer a certidão de regularidade. Isso não é papel da Sim, representada. pois é. Retenção de comissão porque houve um atraso da transportadora e a mercadoria não chegou para o cliente. Isso não é problema do representante. O representante comercial ele já atua por conta e risco dele. Então, o que ele tem que suportar dessa relação? O custo da atividade dele. Tem que pagar o hotel, o carro, o seguro, o pedágio. É isso que ele tem que sustentar. Ele não tem que dividir a parceria com a fábrica, né? Assumir custo de frete, assumir custo de bonificação. Então, a maioria das práticas são nesse sentido. Em segundo, vem a apuração da indenização. Tem fábricas que insistem em só pagar os últimos 5 anos. Tem fábrica Uhum. que coloca isso no contrato, só vou pagar os Sim. últimos 5. A questão também da forma de apuração do 12 atos. Essas comissões, que elas são apuradas ao longo de toda a contratualidade. Então, se é uma relação de 10 anos, a gente vai pegar comissões de 10 anos, vai atualizar pelo INPC, né? O STJ já definiu que esse é o índice correto, a gente Uhum. vai fazer a atualização desses valores e fazer a apuração do 12 avos. Aí o que a fábrica faz? Ela vai lá e faz essa apuração no valor histórico, não faz a correção. E é onde está o benefício da indenização, é nessa Claro. correção, né? Porque traz, remunera o dinheiro Sim, que traz era valor presente, pago. né? É. Claro. Então, depois disso, acho que o próprio Neocrédito mesmo, né, descontada a comissão novamente, inadimplência de cliente, é, encargos bancários, encargos de frete, e aí por aí vai. Eu acho que o maior ponto ainda é realmente a comissão. França, tu tem visto empresas não pagarem a rescisão e esperarem que o representante vá reclamar na justiça para jogar para frente isso, talvez desistir o representante, talvez fazer um acordo. Tu tem visto essa prática por parte das Infel- representadas? Infelizmente, Pois é. né? Eu acho que assim, a gente tem aí, vamos dizer, a desfavor da categoria, a morosidade do nosso judiciário. Uhum. Mas aí eu sempre brinco assim, ó, não existe causa ganha, mas a gente já tem, a gente consegue fazer um prognóstico quando uma ação ela vai ter um determinado desfecho. Então, às vezes eu Sim. digo assim para o representante quando ele fica muito aflito, falo, é contra você que está correndo a correção monetária? Não. Então, relaxe. Assim, ele tem que ter fôlego, né? Para você ir É. judicialmente brigar com a fábrica, você tem que ter fôlego, porque pesquisas do CNJ dizem que um processo judicial tramita em mais ou menos 5 anos. Aqui no meu tribunal, né, aqui na Bahia, aqui a média é essa realmente. Mas existem fábricas que simplesmente não pagam e diz, ó, vá, entre na justiça, às vezes também por medo, sabe? De pagar e mesmo assim ser reclamada. Então, alguns já preferem que vá direto, ou algumas situações mesmo que é uma incompreensão da fábrica. Você quer ver uma situação que tem gerado muito dissenso entre eles? É a questão da Uhum. retenção do imposto de renda. Né? Tem fábrica que vai lá pagar rescisão, é obrigação legal dela reter, é porque ela é fonte pagadora. E Uhum. aí o representante fala, então eu não aceito. A fábrica, assim, quando ela age corretamente, ela faz a consignação desse valor e fala para o representante, olha, está aqui depositado, judicialmente você vem levantar o valor se você quiser ou não. Mas, infelizmente, não é isso que ela faz. Ela fala, então não vou pagar nada. Vai para o judiciário e vamos aguardar. Porque aí ela posterga, ela tem a facilidade, né, de propor um parcelamento, a possibilidade de propor um parcelamento. Nosso sistema jurídico valoriza muito a conciliação, então, às vezes, aquilo que a gente não consegue resolver administrativamente, conversando com o jurídico da fábrica, às vezes, na mesa de audiência, a gente consegue resolver. Mas, infelizmente, é uma prática que a gente tem verificado com bastante frequência. E que cuidados tu entende que nós, representantes, temos que ter na hora de rescindir um contrato? Por que que eu pergunto isso? Com bastante frequência, tem representantes que pedem a rescisão para a empresa, né, parte deles, essa iniciativa, e depois querem debater, discutir sobre a verba indenizatória.
E eu já sei a resposta, obviamente, mas eu queria que tu explicasse mais tecnicamente, né, de maneira mais Tá. completa, que cuidados tem que ter na hora da rescisão, por favor, Franci. Olha, a rescisão ela pode ocorrer pelas duas partes. A representante pode pedir rescisão e a representada também pode pedir rescisão. O que modifica é a motivação. Quando a representada toma a iniciativa e sem justo motivo, porque ela mudou a política comercial, aquele representante não dá o resultado que ela espera, não importa, ela não tem que justificar. Ela simplesmente vai lá, notifica ele da rescisão, e aí ela vai dizer, ou ela mantém aquela relação por mais 30 dias, ou ela vai é, dar o start na relação naquele momento. E aí ela indeniza esses 30 dias. Ou pode também acontecer o que a gente chama da rescisão por justo motivo. O representante comete alguma das falhas, né, das condutas que são vedadas lá no artigo 36 da lei, e isso autoriza a representada a rescindir também sem nada pagar. Qual é a diferença aí? A imotivada, ele tem direito a um 12º de aviso prévio, quer seja cumprido, quer seja indenizado, né, em valores, e a lei diz quais são esses valores, é uma média das 3 últimas comissões recebidas, ou ela deixa ele trabalhar os 30 dias e, ao final, faz toda a liquidação dos haveres, tanto de comissão que existe em carteira, como da própria indenização, e acaba ali a relação. O representante comercial, ele também pode, por motivos particulares, ir lá e pedir a rescisão. Ele vai notificar a fábrica, não precisa também justificar, tem que ficar atento ao aviso prévio, que o aviso prévio é um direito das duas partes. Então, se o representante, sem justo motivo, vai lá e pede a rescisão porque ele não quer mais, porque ele achou um representado que é incompatível, né, porque eles não podem fazer representação de produtos concorrentes, ele vai optar por uma outra carteira, ele vai fazer a rescisão dele normal, vai negociar esses 30 dias do aviso, se ele vai pagar ou se ele vai cumprir, findou a relação. Ele recebe um 12º? Não. Agora, se a fábrica dá um justo motivo, que a lei também diz quais são, né? A grande maioria das situações são invasão de área exclusiva e não pagamento de comissão. Então, a fábrica que tem uma conduta que inviabiliza a continuidade daquele contrato, o representante vai usar o mesmo expediente, vai notificar e vai dizer, olha, você cometeu um ilícito contratual ou um ilícito, né? Então, algo que esteja previsto na própria lei, e eu não sou mais obrigada a continuar te prestando serviço. Ele notifica, já demonstrando o que é que ela tem a pagar, porque já tem que ter o controle, né? Já tem que ter a apuração do doseado deles em mão, e a fábrica tem que pagar. Isso acontece na esfera administrativa? Não. Eu nunca vi uma rescisão motivada do representante comercial se resolver administrativamente. Então, normalmente ele vai notificar, né, cumprir esse requisito, aguardar os 30 dias. Se a fábrica não fizer a quitação, aí ele vai ter que ingressar judicialmente e provar o que a gente chama de provar a culpa. Né? Tem que ter indícios mínimos aí desse ilícito. Então, se pedir sem justo motivo, não tem indenização. Se pedir com justo motivo, ele tem todos os direitos resguardados. Então, nesse sentido, o ideal seria ele negociar a saída, né? Ele, de comum É, acordo, fazer a representada tomar essa iniciativa é, para que ele tenha o direito é. à sua verba indenizatória, né? E aí você usou até uma expressão que eu quero falar disso, vou aproveitar a oportunidade de falar disso, que é a questão do comum acordo. Quando eu falei lá da retenção do imposto de renda, o que é que acontecia? Né? A fábrica, principalmente as grandes representadas, empresas com jurídico e contábil mais bem estruturado, ela vai fazer o pagamento da indenização e ela vai reter o imposto de renda porque ela não quer confusão com a Receita. Ela está fazendo o papel dela. Aí o que o representante comercial tem que fazer? Tem que ir lá, pegar a documentação dessa rescisão, ir lá no judiciário e falar, o Receita Federal, você me devolve esses 15% porque a minha indenização ela é isenta. Isso não está escrito na lei, isso é uma construção jurisprudencial. Diversas decisões de vários tribunais do Brasil já chegaram ao STJ e ele já disse, olha, a rescisão, a verba indenizatória que o representante recebe ao final do contrato, ela é isenta. Aí o que o representante não se atém no momento da rescisão? Faz lá o distrato e no distrato vem por mútuo acordo ou por mútuo consentimento. E aí ele perde esse direito de reaver esse valor. Porque o que é que a jurisprudência tem entendido? Eu não concordo, mas é a decisão majoritária.
Quando o representante faz um acordo, um dozeavos deixa de ser uma indenização e passa a ser uma verba de caráter remuneratório. Então, tem que ter muito cuidado. Quando existe essa construção, tudo bem, porque vocês chegaram a um acordo e realmente é uma rescisão por mútuo acordo. Você não tem interesse em ficar e a empresa não tem interesse que você fique. Sim. Aí tudo bem, né? Você nem vai reclamar porque de fato é de comum acordo. Mas o que normalmente acontece, aí eu sempre digo que tem que ter dois cuidados, um quando contrata e outro quando distrata. Às vezes a fábrica toma a iniciativa, faz a notificação, faz a rescisão e na hora do distrato ela coloca justo mútuo acordo. Por quê? Porque o representante concordou em receber um dozeavos parcelado. Porque o representante comercial aceitou não receber até o dia 15 do mês subsequente à data da rescisão. Então, o representante faz alguma concessão que faz com que aquela rescisão tenha alguma coisa que foi ajustada, mas não é relativo à própria indenização. Então, se a rescisão é de iniciativa da fábrica, não tem que ter distrato com mútuo acordo. Tá, mas nesse caso, a empresa, a fábrica, é obrigada a pagar à vista no dia A 15. indenização, A indenização, como é que, assim, a lei não fala desse prazo da pois rescisão, é. ela fala do dia de pagar a comissão. Quando é que a fábrica tem que pagar a comissão? Até o dia 15 do mês subsequente à liquidação, porque por lei o pagamento é lá. O cliente pagou para a empresa, ela vai lá e fatura, você emite a nota fiscal de serviço, ela vai e te paga. À medida que ela vai recebendo, ela vai pagando. Quando parte para a rescisão, a lei não fala nada. Então, a gente faz uma analogia. Olha, se para eu receber a comissão, eu recebo até o dia 15 do mês subsequente, a gente usa o mesmo critério para na hora da rescisão. Agora, se é uma rescisão que você cumpriu o aviso, lembra que eu falei que a fábrica pode dar 30 dias, você trabalha, no 30º dia, cessou a prestação de serviço, no dia seguinte tem que pagar. Você não tem que esperar mais 15 dias do mês subsequente, entende? Aí é só quando não há o cumprimento do aviso. Eu já vi, tá, várias vezes rescisões serem pagas parceladas. Por exemplo, rescisão de 30, 40, 50, 500 mil reais, eu já vi. As fábricas que eu acompanhei nesse cenário pagaram de maneira parcelada, mas mesmo assim, esse representante comercial recebeu o valor sem a retenção, tá? Ele não emitiu a nota e recebeu o valor realmente como verba de indenização. Indenizatória. É, Isso vai muito assim da postura da fábrica, né? E também isso tem pode outra concessão. também. E teve aí também uma concessão, porque em dado momento, às vezes a gente fala, mas eu não sou obrigada a receber. Não, obrigado não é, mas a gente vive num cenário econômico que está difícil para todo mundo. Então, não é o ideal. Mas quando a gente está falando de indenizações de representantes de 20, 30 anos, às vezes fica muito complicado para a fábrica, né, levantar esses valores e fazer uma quitação de indenização de 500, 600 mil reais à vista. É Então, às verdade. vezes o parcelamento é uma concessão que é necessária ser feita. Sim, ok. Franci, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. A gente havia combinado aí de 30 a 40 minutos, bastante esclarecedora. Passamos de questões profundas relacionadas ao core. Também falamos agora em relação à contratação, à rescisão. Então, muito proveitosa a conversa. Certamente vai ser de grande valor para os nossos amigos da Central dos Representantes. Agradeço a conversa, os ensinamentos. Certamente foi a primeira de várias outras. Tem muitos outros assuntos que eu queria abordar aqui, mas eu me segurei para não deixar muito extensa a nossa conversa. Joia. E, Franci, mais algum comentário final para a gente encerrar aqui a nossa conversa? Não, só tenho a agradecer, me coloco aí à disposição, assim, também achei muito legal a iniciativa, a gente tem que estreitar, né? A gente tem um trabalho em comum, porque vocês têm uma vertente, né, de levar conhecimento e oportunidade, e eu levo também conhecimento através das minhas redes sociais, então eu acho que é muito importante essa troca, quero agradecer demais e estou à disposição. Então tá, Franci, muito obrigado e até a Eu que próxima. agradeço, até a próxima, tchau, tchau.